E já queremos a sua participação aqui com a gente, hein? Hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter e responda a seguinte pergunta: você curte ficar sozinho ou você se incomoda com a solidão? Nesse momento de pandemia, como é que tem sido aí para você esses momentos, às vezes, solitários? Nos responda, hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, desculpe falar antes de lhe cumprimentar, mas eu já queria deixar aqui a pergunta para o pessoal. Eu fiquei me sentindo um pouco sozinho. Não, vamos resolver isso, vamos preencher esse seu tempo solitário, doutor Fernando. Teremos muitas dúvidas aqui para tirar com o senhor, certo? Então, vamos trabalhar. Vamos lá, então. A gente começa o quadro de hoje com um destaque do nosso site, cnnbrasil.com.br. É um estudo feito pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que mostra o seguinte, vejam aqui o título: variantes mais transmissíveis da Covid-19 já são maioria dos casos em 6 estados. Ou seja, em 6 deles, a maioria das infecções é por alguma nova cepa. As variantes estão cada vez mais presentes na vida dos brasileiros. Quando a gente começou a falar de variante, começou a falar de cepa meses atrás, a gente até era cometido por uma espécie de um medo tremendo, né? Não que agora nós não tenhamos mais, mas a gente começou a se habituar, né, doutora, a falar sobre isso e a compreender que realmente elas podem causar um problema maior. Eu acho que o que a gente precisa imaginar do ponto de vista mental, para ficar simples de entender, é o seguinte: o vírus, quando entra no corpo de uma pessoa, ele funciona como se fosse mais ou menos uma fábrica que faz sempre uma mesma pecinha, ó, o mesmo tipo, por exemplo, de parafusinho. O que acontece? Se houver uma pequena mudança nesse padrão desse parafusinho, ele vai continuar se dividindo baseado na mudança que existiu depois. É isso que acaba originando o que a gente chama de cepas e variantes diferentes, porque o processo de replicação viral, de multiplicação do vírus em diversas pessoas, num processo em que acontece numa realidade pandêmica, ele potencializa que essas alterações aconteçam e principalmente que ganhem força. Então é como se eu mudasse um pouquinho, eu fiz aí a analogia do parafusinho com material genético, um pouquinho ali, uma curvinha a mais, um sextavado diferente, e a partir daquilo, uma vez que mudou, ele começa a repetir isso nas outras pessoas. Por isso que assim é natural que isso venha a acontecer, porque nós já conhecemos isso, baseado no próprio conhecimento científico, mas isso ganha muita relevância quando a gente tem uma situação em que muitas e muitas pessoas estão funcionando como se fosse ali a base empresarial, da fábrica, na verdade, do vírus, permitindo então que essas variantes apareçam e fiquem, então, se dividindo. Doutor, esse estudo que a gente está destacando agora, feito pela Fiocruz, nos diz, então, que em 6 estados, a maior parte das infecções é pelas novas cepas. Mas lembrando que o senhor já nos explicou aqui que, para descobrir qual é a variante, qual é a cepa, é preciso que seja feito um exame diferente, né? Em cada coleta de material das pessoas. É possível, doutor, que esse número seja muito maior, visto que a gente não tem o exame feito em todas as pessoas? Quando a gente pega, por exemplo, a Fiocruz, né, que são entidades de ciência, de produção de conhecimento, inclusive de prestação de serviço para toda a sociedade, existe toda uma inteligência que tenta, na verdade, rondar e cercear esse conhecimento. Então, por amostragem, você consegue dizer se existe ou não uma situação pior ou não do que essa. Mas você está certa. Se eu não faço teste, se eu não faço a coleta desse vírus, e a gente consegue coletar principalmente através do PCR, se eu não vou atrás de qual é a característica genética desse vírus, se eu não comparo com o Banco Internacional de Informações que existe, né, compartilhado, porque isso é um problema do mundo, eu não vou saber e não vou passar essa informação. Então você percebe, a gente está passando uma notícia agora que certamente ela não é novidade agora, não é hoje, isso já está acontecendo há algumas semanas. Só que para a gente saber, é importante que exista a detecção disso e principalmente, né, a comparação com as demais para identificar o que é parecido com o que. Como eu falei, pequenos parafusinhos diferentes, eu preciso dar uma olhada um pouquinho mais de perto, porque tudo é parafuso, mas esse aqui tem uma curvinha a mais, esse aqui uma diferente e assim sucessivamente. Isso a gente pode aplicar, por exemplo, para o número de curados no Brasil. São aproximadamente 10 milhões de curados, mas não é todo mundo que faz teste e tem um tantão de gente que é assintomática, que nem sabe que teve a Covid-19. Pode ser, então, que esse número de 10 milhões de curados seja ainda muito maior, justamente porque nem todo mundo fez teste. Exatamente. Por isso que quando a gente fala da imunidade de rebanho ou coisa assim, a gente sempre imagina que ela tende a acontecer um pouco antes de você conseguir vacinar todo mundo, né? Ou perto aí dos 70%, 80%, porque de fato, como a gente não consegue, e não é por uma incapacidade, porque não é viável isso.
você não consegue testar todo mundo, você então acaba tendo os dados aí um pouco que maquiados. Interessante. Explicações, então, do Dr. Fernando Gomes. Vou trazer o nosso próximo tema agora para a conversa, lembrando que você pode sempre mandar a sua dúvida, tá bom? A gente vai falar sobre transmissão da Covid-19 por meio de um estudo publicado na revista da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. O que mostrou esse estudo? Que a transmissão aérea foi responsável por pelo menos 50% das infecções, ou seja, fica ainda mais evidente a necessidade de usar a proteção que nós conhecemos, é a máscara, pois essa infecção pode ocorrer em qualquer ambiente, né? Desde alguém que está na rua, conversando muito próximo, pode ter um contato, como o doutor já explicou várias vezes aqui com a gente, ambiente de trabalho, ambiente com a família. Quando as pessoas estão muito próximas, a tendência é que facilite ainda mais essa contaminação, incluindo o caso, a gente noticiou aqui no ano passado um navio de cruzeiro muito famoso com aproximadamente 3.700 pessoas, em que mais de 600 pessoas se infectaram, porque estavam dentro do navio, que ele ficou inclusive de quarentena por dias, para não espalhar a doença para as outras pessoas após o desembarque. Então, doutor, essa contaminação aérea é a nossa pedrinha no sapato, né? É a nossa pedra no sapato e é super importante a gente não perder isso de vista, porque antes existia uma preocupação muito grande, né? A pessoa vai no supermercado, aí pega e higieniza tudo de uma forma extremamente compulsiva. Enfim, hoje em dia a gente sabe que existem formas de transmissão que são mais eficientes para o vírus se propagar. E a questão da transmissão através do ar é a principal delas. Então, a utilização de máscara, aqueles bloqueios que existem muitas vezes, são telas, né, transparentes que existem em alguns restaurantes. Ambiente de trabalho é muito chato, isso, mas né? assim, mas de alguma forma aquilo impede que a propagação natural dessas gotículas do próprio vírus em suspensão no ar possa atingir a outra pessoa numa quantidade muito grande. É lógico que a gente não consegue, seria impossível viver numa bolha. Mas o que precisa ficar claro é que se nós tentamos reduzir de alguma forma a carga viral que vai chegar até outra pessoa, isso implica em enfraquecer o poder do vírus de ser transmitido para o outro indivíduo. Doutor, temos até um vídeo que eu esqueci de chamar aqui, mas tem um vídeo super interessante, viu? Uma simulação feita por um supercomputador japonês. Vamos ver então. Ah, é esse vídeo já aparecendo aqui, ou seja, mostrando o vírus, doutor. Olha que interessante, né? A máscara funciona como bloqueio, não é um bloqueio 100%, mas você pode imaginar, se você não tem esse anteparo mecânico, a propulsão de tudo que está sendo expelido aqui é justamente para frente. Aqui você contém alguma coisa, você precisa respirar, você vai precisar ter a troca gasosa e o ar ele entra e sai. Mas a máscara ela funciona como um direcionador. Então, com isso, você perde o poder que naturalmente existiria de eliminação do vírus de uma forma muito mais espalhada do que com a utilização de máscara. E aqui também mostra o seguinte, né? Existe a retenção de partículas, por isso que é importante que a cada 1h30, 2 horas, você troque a máscara. Porque você pode imaginar que a todo momento ela está funcionando como um filtro. E tem até uma informação a respeito desse vídeo que evidencia ainda que o uso de uma única máscara cirúrgica teve 85% de eficácia no bloqueio dessas partículas quando usada firmemente ao redor do nariz e da boca. Porque o que a gente vê, né, doutor? A pessoa tá... Inclusive tem máscara que é mais chatinha mesmo. Você tá com a máscara e você começa a falar, a máscara começa a descer. Você tem que ficar lá subindo. Ou tem gente que já coloca tudo aqui no queixo quando vai falar com alguém para o outro poder ouvi-lo melhor. É um desafio, né, doutor? Elisa, eu vou falar um negócio para você. Eu sou cirurgião. Então, o que acontece? Nós já estamos acostumados a utilizar máscara para trabalhar, cirurgia de 8, 10 horas, enfim, está tudo certo. Mas eu consigo imaginar que para um indivíduo que nunca precisou colocar uma máscara, utilizá-la no dia a dia, principalmente numa situação cotidiana, gente, é difícil demais. Então, assim, é chato mesmo, Elisa. E não tem jeito, a gente precisa entender a importância disso. E muitas vezes driblar essa chatice, não quebrando a barreira, mas então evitando de retirar ela, às vezes ficando um pouquinho mais quieto e entendendo que assim é um esforço que todos estão e devem fazer para um bem maior. E a máscara descartável, ela ainda costuma ter aquele ferrinho que você ainda dobra, assim, ela segura melhor no nariz. Essa máscara de pano que a gente tem, leva para casa, lava, ela não tem esse ferrinho. Então, às vezes a gente vai falando, ela começa a descer, tem de ficar o tempo todo arrumando. Aí a gente fica pensando, peraí, mas coloca a mão na máscara porque não pode, mas também tem que arrumar. Nossa! Sim, é difícil. Mas assim, olhando essa ilustração, eu acho que essa imagem aqui é muito forte. Sim, o que a gente percebe é assim, ó, gente, não tem mágica nenhuma diferente na máscara. O grande lance é a proteção, é a barreira mecânica.
É a mesma coisa o indivíduo que vai tossir ou vai espirrar, espirra sem colocar a mão na frente do espirro e outro que coloca a mão. Fisicamente, você diminuiu aquela força de ejeção que sai da própria boca e do próprio nariz, né? Ele levando gotículas contendo coronavírus. Só não pode espirrar na mão e falar, tudo bem, doutor? Isso. Exato. Não pode então, fazer são essas pequenas coisinhas, na verdade, que assim, não podem acontecer. Né? E a gente brinca aqui, mas assim, é uma realidade, né? Que acaba sendo desafiadora. E de fato, gente, não tem jeito. Eu concordo, é chato, é difícil, mas tem que usar. Tem de usar. Gente, fica aqui o recado, não tem jeito, máscara, máscara e mais máscaras nas nossas vidas. Próximo tema que a gente traz aqui é o seguinte, você se sente sozinho? Fica angustiado de ficar sozinho, coisa chata, que casa silenciosa, parece que a casa fica imensa quando não tem ninguém. Não se preocupe, viu? Porque se você sente isso, você na verdade não está sozinho nessa. Muita gente se identifica com esse seu sentimento. Um levantamento apontou que os brasileiros são as pessoas que mais se sentem solitárias em todo o planeta. Então, tem sentido esse sentimento seu aí, essa angústia de ficar sozinho dentro de casa. Uma pesquisa ouviu mais de 23 mil pessoas em quase 30 países. Em segundo lugar, depois de nós brasileiros, esse povo mais solitário do planeta, vieram os turcos, os indianos e os sauditas. E na parte de baixo do ranking, ou seja, das pessoas que nem se importam tanto assim de ficarem sozinhas, vem a Holanda, que é o país que sofre menos solidão. Eu já estava aqui abrindo para tentar caçar várias perguntas que chegaram. Primeiro eu vou lhe fazer uma pergunta então, doutor, e depois eu vejo aqui as respostas que chegaram sobre quem se sente solitário ou não. Por que a gente tem essa necessidade? Que saudade que dá de ver as pessoas, um churrasquinho, um almoço, estar junto de alguém, doutor? E não pode. Aqui a gente percebe o seguinte, né? O ser humano é uma espécie gregária, né? Que gosta de ficar perto de pessoas, gosta de trocar experiências, gosta do toque, gosta do calor da emoção. Mas quando a gente tem a pitada da cultura brasileira, a gente sabe que isso ressalta. Não é à toa que o nosso símbolo aí, o Cristo Redentor de braço aberto, a gente quer contato, a gente quer abraço, a gente gosta de estar perto. Então, assim, quando a gente pega uma situação diferente como a gente está vivendo, que impõe restrições para um bem maior, é natural. Eu não fiquei muito surpreso, não, quando eu vi a gente liderando. Resultado? Não. É natural que a gente acabe sofrendo, acabe sentindo na pele, na verdade, a falta de algo que faz muito bem, porque a gente sabe que o contato físico, né, isso alegra, isso faz com que a gente tenha uma sensação de pertencimento. Tem alguns núcleos cerebrais perto de uma região do tronco cerebral chamado núcleos da RAF, que são responsáveis, que fica atrás, numa região responsável pela manutenção da vida, que são acionados, isso, né? Eu acho que que são acionados quando a gente justamente tem essa sensação de querer estar junto, de querer estar perto, esse bem-estar, que até nos casos de relacionamento amoroso a longo prazo é acionado. Então, o que acontece? Existe uma explicação de fundo neurobiológico para isso. E a gente tem essa parte, próximo dessa região, que os núcleos desempenham esse papel. E é uma região que, como assim existe a neuroplasticidade cerebral, você imagina que é uma pitada de cultura daquela mãe, daquele pai, dos amigos que abraçam, que gostam, que chora junto, que ri junto, que beija, que abraça, que essa região seja estimulada. Então, quando de repente, na fase adulta, você está acostumado com isso tudo e você tem um corte súbito da possibilidade de fazer isso, pelo amor de Deus, natural que você sinta ali, vou te falar entre aspas, né, uma abstinência, na verdade, da estimulação dessa região aqui. Doutor, existe uma tendência de, enquanto nós somos mais jovens, nós precisamos estar com muitas pessoas, só é legal se tivermos em galera, em grupo. E aí, quanto mais idade a gente vai ganhando, mais velho vai ficando, a solidão vai virando não um sinônimo de algo ruim, mas um sinônimo de prazer. Então, a gente vai se habituando a ficar sozinho? É um processo natural, porque o jovem, principalmente na adolescência, ele se arrisca mais, ele tem mais curiosidade e ele precisa adquirir conhecimento com a sua vida prática. Conforme as famílias são estabelecidas, é natural que os sêniores, né, as pessoas que estão mais na frente, acabam virando mentores e isso não acaba sendo um problema. Então, naturalmente, a gente caminha para algo que é um pouco mais contido, um pouco mais... não vou falar solitário, que vai para o caminho da solitude, que é quando você fica mais sozinho, individualizado, mas aquilo não te incomoda, aquilo te enriquece do ponto de vista psíquico. Então, assim, dependendo da idade, eu imagino, é barra mesmo, né? É uma situação muito difícil e eu acho que reconhecer isso é o primeiro passo para a gente conseguir tratar de uma forma adequada e carinhosa a nossa saúde mental, Elisa. Olha, temos alguns comentários aqui, ó. O José, por exemplo, está dizendo que ama estar só, que tem 63 anos e adora
o espaço dele, que esse momento de solidão fortalece ele, ou seja, ele já vê algo positivo. Mais mensagens que chegam aqui, ó. O Garcia já disse que antes só do que mal acompanhar. Enfim, cada um com seus prazeres em relação à solidão. A Eliette falou que mora longe do Brasil, mora no Japão, então ela sente muita falta da família. Essa ausência da família, doutor, que a gente tem vivido muito agora durante a pandemia, porque a gente quer a saúde de quem a gente ama. E querer a saúde significa ficar longe um pouquinho. Esse buraco, esse vazio familiar, muito mais do que uma solidão, uma tristeza, pode virar um problema de saúde mental para alguém? Pode, porque isso pode trazer medo, isso pode trazer mágoa, isso pode trazer uma sensação de estar incompleto. Por isso que o momento agora, Elisa, é enfiar o pé no acelerador e utilizar tudo que a gente tem de recurso tecnológico. Sabe aquilo que a gente falava no passado? Sai do celular, conversa aqui no tete-a-tete. Então, não dá para fazer. Então, fazer o quê? Chamada de vídeo, ligação, mandar mensagem, usar e abusar disso no bom sentido para que a gente possa ter enriquecido o nosso cérebro. Porque assim, mesmo que seja uma ilusão, a gente não tem o contato real, eu não tenho o olfato, o cheiro da pessoa perto de mim, mas eu consigo entender que a consciência dela está trocando informações comigo e o cérebro aceita isso sim como uma forma de não se sentir sozinho. Muito bem, doutor Fernando Gomes, mais um dia juntos, respondendo muitas perguntas. Eu encerro aqui com a mensagem do André Luiz. Ele diz: amo solidão, momento certo para olhar para dentro de si, para a reflexão e tudo mais. Obrigada, viu, doutor Fernando Gomes? É isso aí, eu já não me sinto mais tão sozinho, viu? Que bom, fizemos uma companhia para você. É isso aí, pessoal, até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.